Salve, salve, compas! Tá no ar a Rádio Mulambo. Essa semana, o Sérgio Moro praticamente lançou sua pré-candidatura pelo partido Podemos, né? O partido do Álvaro Dias. Eu tô aqui com o Hugo Brito, com o Lu, filho de Exu, e com o Ed Batatão, de Goiânia. Saudações socialistas. Saudações revolucionárias. Pô, então eu vou ter que falar saudações comunistas, então. Ah, sumiu, né? Eu não acredito que o comunismo seja a solução. Só isso. Mas Você não acredita, não? Mas eu duvido muito que o capitalismo, tal como está, também seja a solução para alguma coisa. Bom, galera, então, o Sérgio Moro, essa semana, fez um pronunciamento. Ele falou por quase uma hora, falando sobre o que ele pensa do Brasil, né? E praticamente colocando a sua pré-candidatura. Ele não disse isso em nenhum momento, né? Ele não disse que ele é pré-candidato. Mas todo mundo tá confiando que é isso, né? Que o posicionamento indica isso. A palestra do Sérgio Moro foi feita em Brasília, né? E foi feita num ambiente confortável para ele, né? O que você tinha ali na plateia era apoiadores do Sérgio Moro, gente que compra e considera o Sérgio Moro um candidato viável, talvez até o melhor dos candidatos. A parte curiosa dessa palestra do Moro foi o quão bem ele falou, considerando como o Moro geralmente se expressa, né? O Moro, ele não é muito bom falando para as câmeras, né? Ele não é muito bom diante do microfone. E, na verdade, ele falou bem melhor do que ele costuma se expressar. Isso significa que ele deve estar com algum media trainer aí bem robusto, né? Devem estar gastando uma grana para ele se preparar para isso, porque ele vai precisar, né? E aí, Hugo, o que você achou disso tudo? Assim, analisando o discurso dele, né, eu parei, eu consegui parar, né, eu tive, vamos dizer, né, eu tive coragem de assistir o Marreco falar por 40 minutos, né, 45 na verdade. Então, ele se posicionou bem ao centro, de fato. Algumas horas chegou ao cúmulo de roubar pautas progressistas, né, como inclusão social, né, como a questão da fome também, né, a questão da miséria, e em alguns momentos também analisou ali a corrupção, né, a questão do Brasil, do nacionalismo, patriotismo, né, mas enfatizou a questão da laicidade do Estado, né. Então foi um discurso meio perigoso, e se a grande mídia conseguir desenvolver a campanha dele, como já está acontecendo, né? Viu uma capa da Veja, né? Botaram até uma Vem Muro, né? Só não sei para onde é que vão, né? mas eu acho perigoso, cara. Eu acho que ele pode desenvolver uma base maior e uma força maior do que até o próprio Bolsonaro. E, inclusive, eu até conversei contigo um dia desse, né, pessoalmente, que eu acredito que o Bolsonaro não vá para 2022, sabe? E a direita não erra, né? A verdade é essa, né? O capital não erra. Então, é isso. Vou passar a palavra para os nossos colegas aí. Valeu, galera. Tá certo. E você, Lu, o que você achou? Olha, Dan, eu achei que é bem coerente com o caminho político do pós-golpe, bem coerente com o caminho que ele já tinha sinalizado já desde a ruptura com Bolsonaro, após a ruptura com Bolsonaro. As movimentações dele têm sido no sentido de procurar um caminho próprio, de se estabelecer como uma via para a população, né? Que a gente viu se concretizar com o discurso dele. Eu acho que esse discurso é um discurso encomendado pelo capital, é tudo feito sob medida para poder manter as estruturas de poder, as estruturas de dominação. Eu acho que ele é um candidato muito perigoso, porque ele é muito dissimulado. Eu acho que ele é uma massa de moldar, que vai encaixar muito bem na luva de qualquer grupo, de qualquer grupamento capitalista que quiser, vamos dizer assim, tomar o poder, né? De qualquer grupo de interesse. Eu acho que o Moro é
é um candidato de aluguel para qualquer interesse capitalista, porque ele é o perfil que ele vem mostrando, o cinismo dele é uma coisa impressionante e eu só posso temer, né? Porque eu creio que o Bolsonaro está fora do jogo para 2022, assim, dentro de uma regra de um jogo democrático normal. A gente não pode subestimar a excrescência presidencial pelo fato de que a gente não sabe o que vai sair daquela cabeça louca, né? É triste isso, hein? A gente não sabe o que vai sair daquela cabeça louca e, querendo ou não, ele ainda tem a máquina na sua mão, né? E a gente sabe que os jogos de interesses ali no centrão e na direita é de quem paga mais, de quem pode fazer a aposta mais alta. Então, até que ele saia, eu não acho que ele é uma coisa viável para 2022, eu não acho que o capital vai apoiá-lo por causa das loucuras que ele vem fazendo, as inconstâncias dele até em relação ao capital, mas eu acho que o Moro, aquele outro rapaz do Sul, qual o nome dele? Eduardo Leite. Eu acho que essas vias, as vias mais moderadas, as vias mais, vamos dizer, fotogênicas, elas são vias muito perigosas, porque estabelece uma tarefa ingrata para a gente também de lutar tanto contra a situação que está aí com o Bolsonaro, esse seu projeto insano de extermínio, quanto com as novas terceiras vias, que na verdade a gente não pode nem se dar o direito de esperar 2022 para poder conscientizar a população, para poder falar as verdades dos acordos de camarinha que tem atrás de cada personagem desse, o que isso vai significar de mais implemento, de mais incremento no extermínio da nossa população a partir de 2023, né? Então, todo cuidado é pouco. Certo, Lu. E aí, Ed? Fala aí, mano, dá sua ideia sobre essa parada. O Moro falou por quase 50 minutos, não é isso? Exato. Ele falou quase 50 minutos, mas ele disse o quê mesmo? Não disse nada, a não ser aquela ladainha de combater corrupção, que não sei o quê. Eu acho que ele vai ter uma melhor chance caso o Bolsonaro ficar de fora, porque o Bolsonaro já brigou lá com o pessoal do PL, parece que não vai mais para o PL. E então, se o Bolsonaro ficar de fora, ele tem uma chance maior, mas caso contrário, eu não vejo ele com tantas possibilidades assim como os companheiros estão dizendo aí. Embora o capital vai estar em cima, vai estar botando todo o peso nele, a Globo, a mídia, tudo isso, só que essas feitiçarias nunca funcionou direito, né? Então, eu acho que o povo não vai, depois desse frega que está sendo com o Bolsonaro, o povo pobre, o povo humilde, não vai se aventurar numa coisa desconhecida, que é o Moro, né? E o Moro ainda seria pior do que o Bolsonaro ainda, porque o Bolsonaro tem esse populismo de querer agradar os mais pobres, nem que seja em troco de voto. E o Moro é a dureza da falsidade, o falso combate à corrupção. Ele começou a querer combater a corrupção, já corrompendo todo o sistema de justiça, né? Não tem para onde ele ir muito. Eu vejo que, a não ser que ocorra uma desgraça por aí, e o Lula, que impeça o Lula de se candidatar ou de estar no pleito. Caso contrário, eu acho que muito difícil que mude alguma coisa. Provavelmente vamos chegar nas eleições com esse panorama mais ou menos parecido que está aí, que é o Lula liderando e provavelmente até ganhando, talvez até no primeiro turno. A não ser que mude alguma coisa. Aí sim, se vier alguma coisa que não está no radar, pode ser que aconteça algo diferente, né? E aí, mas mantendo as coisas mais ou menos como estão agora nesse momento, eu acho muito difícil que o Lula não ganhe essas eleições. Tá certo. Bom, eu fiz um videozinho lá no TikTok. Galera, deixa eu contar pra vocês. A gente tá aqui no YouTube, a gente tem o nosso podcast, a gente tá no TikTok e no Facebook, certo? Então, siga a gente em todas as redes, a gente tá em todo canto aí, né? Rádio Mulambo tá voando aí, certo? Eu fiz um videozinho pro TikTok essa semana, né? Foi essa semana ou foi na semana passada? Eu não me recordo. Foi na semana passada, né? Foi na semana passada, a gente ainda não sabia que o Bolsonaro ia pro PL, né? Tudo tava levando a crer que ele voltaria pro PP, né? E aí, nesse vídeo, eu disse que se o Bolsonaro ele fosse pro PP,
né? Isso indicaria que provavelmente ele não concorreria ao pleito eleitoral. O Bolsonaro, ele está sendo imputado só na CPI da Covid, ele está sendo imputado por 11 crimes, fora todas as centenas de crimes que ele cometeu durante a gestão. Fora os crimes que vieram à tona porque ele se tornou presidente, né? Ninguém ligava para as rachadinhas dele antes, agora ligam, né? Porque ele foi presidente. Então, o Bolsonaro, o Lu falou bem, né, que a gente nunca pode saber o que esperar, porque o Bolsonaro é totalmente destemperado, totalmente alucinado, né? Mas existe uma coisa, Diga, Ed. Embora a gente não saiba o que esperar, que vai sair daquela cabeça louca, sabe que boa coisa não é, né? Então, exato. Preparado porque vai vir merda. Daquele jeito, né? Mas existe uma coisa que supera a loucura do Bolsonaro. O que supera a loucura do Bolsonaro é o senso de preservação dele e dos filhos, certo? Isso supera qualquer coisa, né? O Bolsonaro, ele não teria tantos problemas se ele não tivesse empenhado a alma para aparelhar o COAF, a PF, a ABIN, você entendeu? Agora tá tentando aparelhar o judiciário. O Bolsonaro, o senso de preservação dele acaba gritando mais alto, né? Acaba sempre gritando mais alto. E o Bolsonaro, tudo leva a crer que ele vai perder as eleições, certo? A pré-candidatura do Moro só aumenta a perspectiva de derrota, porque o Moro, ele não é uma ameaça pro Lula, sabe? Né? O Moro, ele não... É muito raro alguém que tá pensando em votar no Lula e falar, não, vou votar com o Sérgio Moro, sabe? Só que pode acontecer, né? Política é uma loucura, mas a grande maioria das pessoas não. Agora, muita gente que votaria no Bolsonaro votaria no Moro. O Moro, ele puxa eleitor do Bolsonaro, né? Existe muito bolsonarista arrependido, né? Alguns arrependidos porque o Bolsonaro acabou se revelando um verdadeiro monstro, né? Embora você ainda tenha sentimento antipetista, você vê que o cara é um monstro. E existem pessoas que são arrependidas de ter votado no Bolsonaro porque o Bolsonaro não é o monstro suficiente que eles gostariam que fosse, né? Existe essa galera também. E o Moro, ele consegue capitalizar tudo isso, né? Ele consegue trazer essa galera para eles. Então, o Moro tá na disputa, torna a situação do Bolsonaro ainda mais delicada. E se o Bolsonaro ele concorrer à presidência e perder, ele perde o foro privilegiado. Então, o que eu acho que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer é que lá para fevereiro ou março, né, o Bolsonaro vai ficar doente, aspas, tá? Ele vai arrumar alguma desculpa, porque ele não pode virar e falar, não vou disputar, você entendeu? Né? Ele tentou plantar a coisa de não confiar nas urnas eletrônicas, mas ele teve que voltar atrás, né, por causa do TSE e tudo, né, e ele já falou que as urnas são confiáveis sim, ok? Né, ele já falou isso. Então ele vai precisar arrumar alguma desculpa honrosa, alguma saída honrosa para não participar das eleições. Eu acho que ele vai inventar alguma doença, entendeu? E aí, lá para fevereiro e março, o Bolsonaro vai ficar doente e não vai poder disputar. Mas ele não vai poder disputar a presidência. Mas ele vai se colocar como deputado, porque a campanha é mais tranquila. Ele vai dar qualquer desculpa lá. E o gado vai abraçar, né? Porque se o Bolsonaro falar que pimenta no ânus é gostosinho, os caras enfiam pimenta no ânus, né? Os caras são assim, mas né? Depende do gosto da pessoa também, ué. Você também tá discriminando a galera que gosta de pimenta. Você tá discriminando a galera que gosta de pimenta no rabo agora. Ah, tá falando por mim. Eu não gosto. O dia que eu tentei, velho, eu fiquei cagando ardido 3 dias, tá ligado? Foi foda. Entendeu? Né? Mas, enfim... Aí o que eu acho que vai acontecer é isso. O Bolsonaro ele não vai estar no pleito presidencial para 2022, né? E ele vai se candidatar a deputado. Desculpa, Dan. Diga, Lu. Só queria fazer um recorte aqui, dentro disso que você está falando nesse ponto, que a gente já vê sinalizações por parte da burguesia de nem apoiar o Bolsonaro em 2022. A gente está vendo claramente isso, que ele está cada vez mais isolado entre as classes de onde ele poderia extrair um apoio. Isso daí faz a gente ficar mais atento ainda pelo fato de que a burguesia, na verdade, ela não precisa de prazo para preparar um candidato. Eles têm dinheiro, eles têm capital, eles têm a estrutura e eles têm todos os aparelhos ideológicos do Estado à sua disposição. Então,
A elite pode apresentar um candidato, um super candidato, né? Aqueles super bonitos para sair bem na foto, super bem apessoado de terceira via, com um discurso moderado que a gente sabe que acaba catalisando na história do país, né? Catalisou as pessoas na época do Collor, catalisou as pessoas na época do Fernando Henrique. Então, a gente sabe que os discursos que migram ao centro, eles tendem a catalisar mais votos, porque os discursos que migram ao centro, eles ficam palatáveis para o grande capital, né? Eles ficam palatáveis para o grande capital, porque assim, a elite nossa, ela é tão covarde que ela não pode se assumir aquilo que ela é. A nossa elite é uma elite fascistoide, nazistoide. A nossa elite é uma elite de extrema direita. Só que isso não é bom para os negócios internacionais, não é, meu amigo? Porque assim, tá todo mundo vendo como é péssimo para os negócios incendiar a Amazônia. Está sendo péssimo. Quantos bilhões de auxílio, que era um dinheiro que vinha, acho que todos os anos para o país, o Bolsonaro não perdeu? Só de auxílio e preservação da Amazônia, das matas nativas. Sim. Não é o Fundo Amazônia. Quantos bilhões o cara não perdeu? Acho que foi quase 200 bilhões, né? Que foi perdido nesse negócio. Não, e esse dinheiro. Foi uma grana violenta. E o que é de pasmar é que a União Europeia deixou o dinheiro o dinheiro está à disposição. Tá Ele só tem que demonstrar. Tá guardadinho. Quando vocês aprenderem a se comportar, a gente tá guardadinho aqui. Quando vocês aprenderem a se comportar, a gente só tem que demonstrar. Ele só teria que demonstrar aquilo que ele falou, que ia fazer em relação ao meio ambiente. Ou seja, impossível, né? Impossível. Então, assim, cara. Aí, assim, aquele chute, ele deu um chute na cara dos chineses, assim, que olha, eu quero ver um capitalista desse país que concordou com ele aquele dia. Pelo contrário, os áudios vazados do banqueiro lá do Esteves, fala assim, pô, ele foi fazer aquela besteira lá, nosso melhor cliente, o cliente mais bom pagador que a gente tem, o melhor cliente comercial do Brasil é a China, o banqueiro estava falando. Então, assim, você vê, cara, que assim, o Bolsonaro, olha, sabe o que acontece? O Bolsonaro não é uma ficha que os caras vão apostar em 2022 pelo simples fato de que eles têm outras mais eficientes, cara. Como Sérgio Moro, por exemplo. O Dória tá desgastado. O Dória, já estão dizendo que o Dória não vai tentar a presidência da República. Ele vai tentar se reeleger pro... Você quer saber de uma coisa? Eu acho que o PSDB não vai ter candidato à presidência. Eu tô achando muito Talvez isso. Não, entendeu? mas pro governo do Estado, se eles não tiverem... Seguinte, eu entendi o que você está dizendo sobre a grande mídia e as instituições e coisa e tal, né? Mas acontece que aconteceu com o Collor, aconteceu com o Fernando Henrique por causa do Plano Real, entendeu? Depois disso, a imprensa nunca mais conseguiu eleger ninguém. Eles nunca conseguiram eleger ninguém. Então, eu acho que assim, o apoio da imprensa é claro que é ótimo, maravilhoso, mas não é um fator decisivo eleitoralmente. Entendeu? O Bolsonaro não teve o apoio da grande imprensa e foi eleito. O Lula e a Dilma nunca tiveram o apoio da grande imprensa e foram eleitos. Entendeu? Eu acho que não é isso. É claro que é importante, sim, mas eu acho que não é um fator decisivo para uma vitória eleitoral. Assim, bom, se vocês forem perceber o discurso de Moro, ele está muito alinhado com o discurso de Biden, do Green New Deal. Ele, inclusive, o mais estranho que eu analisei foi que ele não teve aquela base neoliberal do Estado mínimo, aquela base de Paulo Guedes. Inclusive, o discurso dele beirou até o keynesianismo, entendeu? Ou seja, se você for analisar, cara, se a gente for analisar o discurso dele e o discurso de Lula, estão muito próximos. Há uma tendência, como o Luiz falou, da ferradura ali se aglutinar no centro, tá entendendo? Só que Bolsonaro, ele está perdido porque ele está no lado oposto da ferradura. E o Lula, ele tá no outro lado oposto também. Porque ele foi colocado lá. O Bolsonaro abrir mão da candidatura, gente. Isso. Aí, se ele abrir mão da candidatura, acabou a ferradura. Vocês estão entendendo?
Porque não vai ter um candidato à extrema-direita. A gente está no processo da construção da ferradura, né, agora no momento. Então, por isso que eu acho que é fundamental o pessoal ter um candidato próprio, Hugo. Exatamente. Eu ia chegar aí, né? Por isso que é interessante a gente estar discussando à esquerda, né? Estar discussando fora da ordem na esquerda, fora da ordem do sistema, à esquerda do campo. Então, é isso, cara. E se a gente for analisar, coincide demais a época, né, desse evento em Glasgow, né? COP26, se eu não me engano, né? E o discurso de Moro alinhado ao discurso de Biden. Cara, o cara voltou totalmente preparado. Hugo, deixa eu fazer uma pergunta. Por que você fala que o discurso do Moro é alinhado com o discurso do Biden? Por que você está falando isso? Francamente, eu não consigo ver. Me explica. Por que eu estou falando? O discurso do Biden atual é o quê? É keynesiano. Ele está usando o Estado, tá entendendo? Para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Ou seja, ele abriu mão do neoliberalismo lá nos Estados Unidos. Inclusive, o próprio governo americano está comprando outras empresas que eram antes na Europa de serem privatizadas. Está comprando, está fazendo um processo de estatização. Então, ele veio com essa parafernália, esse discurso, que lembra muito Biden, e inclusive, a coincidência ou não, né? Foi um pós-fascismo, entre aspas, americano. Então, por isso que eu digo, cara, que o Bolsonaro ele foi o bandeirante, né? Ele foi aquele cara que chegou no local para destruir, entendeu? Para destruir a cultura, para destruir a educação, para destruir o sistema de produção. E agora vai vir um governador, né? Aquele cara que vai... salva as comparações, é o Pôncio Pilatos, vamos dizer assim, entendeu? Aquele cara que vai unir, né? Vai fazer com que as coisas se entrem numa ordem, né? Que hoje em dia está totalmente desordenado, né? Com o Bolsonaro, né? Inclusive, a gente está beirando, como vocês falaram aí, um próprio golpe, né? A gente já beirou mais, inclusive, né? Eu agora acho que de 30% a menos até 20%, 15%, por aí, a probabilidade de Bolsonaro dar um golpe, né? Mas, assim, ainda assim há probabilidade, né? O cara é um cara insano, né? Ele é insano. Agora, como o Dan falou, né? Tem a questão da família dele também, né? Isso aí é uma âncora para ele aí, que o cara ele está completamente preso a isso aí, né? Agora, no momento. Então, é isso, cara. O Moro, a minha conclusão é que o Moro, ele vai ser o candidato de terceira via e o candidato da direita. Se fosse para apostar um café, já que eu não tomo uma cerveja, né? Eu apostaria no Moro agora, no momento, tá ligado? Posso até estar errado, inclusive se eu estiver errado, eu venho aqui futuramente e digo, ó, eu caguei mesmo, eu errei, assumo. A análise que eu estou fazendo da atual conjuntura é essa, tá ligado? Aqui o Bozo pensava que ser presidente era ser um deputado com muito mais poderes e quebrar a cara. Ele viu que não é simples assim. A elite, na verdade, não queria o Bolsonaro, queria o Alckmin. Só que o povo quis o Bolsonaro, né? Aí quebraram a cara. E na verdade, o que fez o Bolsonaro começar a acreditar nas urnas eletrônicas foi o fracasso da tentativa de golpe de 7 de setembro, né? Aí ele viu a luz e viu que as urnas realmente estavam funcionando bem. E graças ao STF ele começou a enxergar melhor, né? E viu que eu só me enganei, gente. Eu tava equivocado. Na verdade, as urnas funcionam assim, filha da puta. Pois é, ele descobriu que estava equivocado, né? Aí ele viu que as coisas funcionam, que as urnas funcionavam melhor. Agora, na verdade, se o Bolsonaro deixar a candidatura a presidente, porque vai precisar de um fórum privilegiado, uma eleição de deputado ou de senado, na verdade, quem passa a ser o candidato de extrema-direita é o Moro, né? O Moro que é o reacionário. Ele ainda, sob alguns aspectos, ele consegue ser ainda mais reacionário do que o Bozo.
do que o Bolsonaro. Então, Você lembra do episódio da pandemia que ele queria colocar os prisioneiros nos containers, cara? Puta que pariu. Pois é. Um juiz punitivista com ímpeto de ditador. Nem o Bolsonaro. Não, no fascismo, é fascismo puro e simples. Eu já falei isso pro Ed, já falei isso pro Hugo, eu não sei se eu já falei isso pra você, Lu. Se fosse um segundo turno hipotético, Bolsonaro e Moro, eu votava no Bolsonaro. Fácil. Porque votava no Bolsonaro fácil. O Moro, Cara, provavelmente cometeria suicídio. Ou isso também, né? Porque, mano, provavelmente, eu vou dizer pra você onde eu estaria. No segundo turno, eu estaria na fronteira traficando arma pro Brasil. Uma guerrilha. É isso aí. Mas conclui aí, Se isso acontecer, é pra pegar em armas, cara. É foda, né? Mas vai, Ed, segue a rima aí. Pois é, então, na falta do Bolsonaro, o extrema-direita de verdade é o Moro. E sobre alguns aspectos, como vocês pontualizou aí, a questão do botar preso em container e tudo isso, sobre alguns aspectos, isso nem o Bolsonaro com as suas ideias delirantes e de torturador, ele teve, né? E o Moro teve essa brilhante ideia, né? Eu acho que... Né, dar carta branca para a polícia matar. Isso. O excludente. Isso, qualquer pessoa mesmo que não tenha formação jurídica, mas que tem um mínimo de compreensão de cidadania, vê que o Moro é um atraso, é um negócio que corrompe todo o sistema judiciário, porque ele, sob pretexto de combater corrupção, acabou burlando as regras do Poder Judiciário. E é preciso, para que um processo jurídico fique dentro das formas, ele tem que seguir determinadas regras que o mundo jurídico impõe, né? Que a própria legislação impõe. E ele foi soltando. Ele soltou uma gravação de uma presidente no cargo com um ex-presidente, uma conversa privada que ele soltou para a mídia. Isso nos Estados Unidos daria cadeia. E aqui a galera aplaude, né? É interessante como a galera gosta dos Estados Unidos, mas só o que os Estados Unidos têm de ruim, não o que os Estados Unidos têm de bom. É impressionante a falta de visão mesmo de uma compreensão um pouco mais ampla de como é viver em sociedade que o povo brasileiro, de um modo geral, tem. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Ed. Até duas, vai. O Hugo diz que o discurso do Moro é alinhado com o do Biden, certo? Você que é mais antenado em política internacional, né, que você acompanha bastante, você acha isso? Porque, assim, o Hugo tá dizendo isso, mas eu não sei dizer se é verdade, porque eu duvido muito, né? Porque, assim, se fala, às vezes na esquerda se fala do keynesianismo como se fosse um monstro, né? Eu discordo, eu acho que o keynesianismo é uma política econômica interessante, porque ela tem essa coisa de injetar capital na base para poder você movimentar a economia, entendeu? Nesse sentido, talvez o Lula seja bastante keynesiano, entendeu? Né? Não vai voltar, cara. Só pra gente contextualizar aqui, né? Porque vai que quem tá ouvindo não sabe o que é keynesianismo, né? Keynesianismo, ele é uma corrente econômica que foi desenvolvida após a quebra da Bolsa de 29, entendeu? Né? E aí, os Estados Unidos estavam passando pela Grande Depressão Econômica, né? Que foi uma depressão que depois a gente só viu acontecer algo parecido, né? No final dos anos de 2010, ali entre 2008, né? E aí, qual era a proposta do keynesianismo? A proposta era fazer um grande investimento de base, entendeu? Investimento em áreas sociais, fazer com que o dinheiro se tornasse mais acessível para as pessoas. Por quê? Porque aquilo movimentaria toda a pirâmide econômica. E deu certo, né? Deu certo. Funcionou muito bem o keynesianismo, ao ponto de que poucos anos depois, os Estados Unidos, que já eram uma potência econômica,
se tornaram ainda mais, ao ponto de eles poderem, no pós-Segunda Guerra, ter uma estrutura econômica tão firme de fazer isso na Europa através do Plano Marshall, certo? Então, na verdade, o keynesianismo ele é bastante criticado na esquerda, mas ele tem os seus pontos positivos. Ele é não é que é o sistema em si, mas é o sistema de opressão que a classe trabalhadora, durante ele, continuou sendo explorada na mais-valia, né? Por isso que é criticado. Sim. Claro, então é isso, né? Qualquer modelo econômico onde você favoreça a mais-valia, ela se opõe ao que a esquerda pensa, entendeu? Por isso é criticado. Mas é assim, às vezes você fala do keynesianismo como se fosse um monstro, sendo que existem políticas econômicas infinitamente piores. O keynesianismo hoje seria um sonho, né? Então, foi por isso que eu disse que o Moro deu a impressão de que ele estava abandonando o neoliberalismo e estava discussando na base do keynesianismo, cara. Procurando o capitalismo moderno agora, é o chamado New Green Deal. Esses acordos ambientais, sabe? Que o que está segurando o capitalismo moderno é isso agora. Então foi uma das bases do discurso de Moro. Cara, sabe o remendo do estragado? É o remendo do estragado. Agora já era. Então, isso a gente vai ver na próxima década, né, Lu? Porque, na verdade, é assim, a gente fala muito do neoliberalismo, mas a verdade é que o neoliberalismo é uma ideia que só é aceita no Brasil e em alguns lugares da América Latina. É uma ideia desmoralizada no planeta. Dan, mas funcionou por quantos anos? Não funcionou por 30. Por 30 anos. Em 30 anos eles conseguiram destruir o planeta. Ed, você que acompanha mais política internacional, você acha que faz sentido isso que o Hugo tá falando? Pra mim não parece fazer muito sentido, porque pra mim o Moro, ele é um defensor do neoliberalismo, você entendeu? Na minha cabeça. Mas eu posso estar tendo uma visão superficial aqui. Eu queria, vocês dois, Hugo e Ed, vocês que pensaram mais a respeito, eu queria que vocês nos iluminassem, por favor. Bom, eu para falar a verdade, não cheguei a ver todo o discurso do Moro. Eu vi alguns resumos. Eu duvido muito que o Moro tenha lido Keynes ou qualquer coisa de economia. A única coisa de economia que o Moro deve ter lido é Pai Rico, Pai Pobre, tá ligado? Só isso. Vai, segue aí, Ed. Duvido. O Moro, eu duvido que ele tenha lido até vários livros de direito que ele deveria ter lido, imagina de economia. Então, eu não vejo ele com essa capacidade. É verdade. Em relação ao capitalismo, se está no fim ou não, eu não sei se o capitalismo está no fim, mas o dólar, pelo menos, a predominância do dólar, pelo menos, está. Isso vai causar grandes convulsões na economia aí para frente. Nos próximos anos, a gente vai estar numa situação complicada. Em relação ao Moro, é o seguinte, o Moro é um grande reacionário, um caipira reacionário idiota, que não entende nem do que ele deveria entender, e que eu não sei, é um mistério como esse cara passou no concurso para juiz, né? Porque se supõe eu acho que é comprado essa porra aí, velho. Do pistolão? Lembra do pistolão? O pai, o avô... O avô é desembargador, o pai é juiz. Deve ser por aí, porque... Ou o pai é fazendeiro, bagagem ou o pai é senador. Capacidade argumentativa, leitura. Você sabe quando uma pessoa tem alguma leitura e quando não tem. Isso eu não vejo ele com essa capacidade. Tanto é que esse media trainer aí vai ter que contratar mais uns 2, porque eu acho que um só não dá tudo, não. Esse cara vai merecer cada centavo que ele receber, né? Qual que é o apelido dele? Batoré de toga, cara, não é? Batoré de toga. Para resumir aqui, Dani, a minha opinião, eu não acho que ele tenha... Ele quis acenar alguma coisa um pouco social, mas como ele não tem noção de porra nenhuma, pode ter sonado como um certo keynesianismo aí que é muito pouco provável, porque ele acredita que ele sabe até de quem se trate. Gente, a diferença dele e Bolsonaro qual é? Que ele nem experiência política no legislativo ele tem. Essa a diferença dele com o Bolsonaro. Que nem experiência lá no parlamento ele tem. Hugo, agora deixa eu ver se eu entendi o seu ponto de vista sobre isso aí. Né? Você fala que o
o discurso do Moro, ele tá alinhado, por exemplo, com o discurso do Biden, que, na verdade, sim, é um discurso keynesianista e é um discurso que, na verdade, não é só do Biden, né? Aí você tem essa mesma política econômica de vários líderes mundiais, o Lula, né, a Espanha, a Alemanha, Portugal, a França, os Estados Unidos, o Canadá, você entendeu? Né? Vários, né? Porque o neoliberalismo ele tá desmoralizado, entendeu? Né? Não é uma ideia que é aceitável mais. E aí, no discurso do Moro, você, pelo que você tá falando, você sentiu que ele tá tentando se alinhar a isso, né? Isso até faz sentido, ele falar qualquer um fala, né? Ele fala isso porque o Moro, na verdade, acima de tudo, ele é o candidato do capital externo, né? Entendeu? Ele é o candidato do mercado internacional, né? Então, mas é assim, o Moro falar isso, você não considera contraditório, estranho, né? Sabe, a gente que é aqui do Brasil, será que alguém vai abraçar essa ideia? Que ele, não, eu sou um discurso mais, uma economia mais moderada, um liberalismo moderado. Você acha que alguém vai cair nessa? O que você acha? Sinceramente, com o conhecimento político da maioria dos brasileiros, né, e com a memória que nós temos, né, eu duvido que a gente não caia. A gente reelegeu o Collor, né? Dani, mas eu só pontualizar uma coisa, eu concordo com ele que a capacidade política do brasileiro é bem fraca, mas eu acho muito difícil eles caírem um atrás do outro, cair no mesmo buraco, porque, por exemplo, lá atrás se elegeu o Jânio Quadros com a vassourinha, depois Collor, e agora caiu nessa esparrela de novo. Mas eu acho que cair noutra esparrela tão em seguida, assim, uma atrás da outra, eu acho muito difícil. Porque o povão tá passando coió aí, o povão tá difícil. Eu não duvido de nada. Achar que ele não pode ir pro segundo turno, sei lá, e de repente, e quanto que vão injetar nele? A questão é essa. Quanto vão injetar no candidato que eles escolherem? Quanto eles injetarem, meu amigo, eu não duvido de nada. Uma coisa que vocês estão esquecendo, a elite não queria Bolsonaro, a elite queria Geraldo Alckmin. O negócio é que o povão queria o Bozo, e aí conectou, deu mate. Porque um ignorante junta com um monte de ignorante dá mate. E aí o povão que quis Então, mas sabe o que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu com ele? As Forças Armadas gastaram dinheiro fazendo campanha para ele, né? Então ele teve um aparelho do Estado a favor dele. Poderoso. Também. O pessoal do Duplo Expresso denuncia isso já faz muito tempo. Tem um professor da Universidade de São Carlos que escreveu até livros sobre essa influência das Forças Armadas na política e como eles fizeram o palanque lá dentro de todo o aparato das Forças Armadas para ele fazer campanha. O judiciário, e até dentro do judiciário, teve uma corrente bolsonarista. O vento bolsonarista foi fortíssimo dentro do judiciário. O judiciário brasileiro, por natureza, ele é racionário. Do apoio militar, né? Os militares agora há pouco deram uma declaração, né? Que apoiariam o Moro, né? Inclusive... Exato, gente, exato. E assim, eles não podem fazer isso. Dentro da Constituição, eles não poderiam fazer isso. Eles são um aparelho do Estado, eles não podem declinar candidato. Ô, Dan, qual é o nome daquele militar, aquele general que caiu fora do governo Bolsonaro, porque brigou com o Santos Cruz? Esse Santos cara Cruz. Mesmo, foi o Santos Cruz que disse que apoiaria Moro. Eu queria compartilhar com vocês um pensamento que eu tive sobre isso tudo. Eu falei agora há pouco que eu acho que o Bolsonaro não vai estar na eleição porque ele vai fazer de tudo pro foro privilegiado, né? E o Bolsonaro, se ele concorrer, e como ele já tá em pré-campanha, ele tem que lidar com um monte de contradições, né? Ele tem que lidar com genocídio, tem que lidar com a pauta econômica, tem que lidar com a volta da miséria, sabe? É uma campanha muito difícil, entendeu? Pro Bolsonaro. O Sérgio Moro, eu acho que ele também não vai estar nas eleições. E eu vou explicar para vocês por que eu acho isso. Eu acho que é o seguinte, o Sérgio Moro, ele não tem capacidade mental, de verdade isso, capacidade mental para aguentar a pressão de uma campanha. E o Moro, ele vai ser atacado de todos os lados. Como eu disse também antes, o Moro, ele, na verdade, o oponente dele na eleição não é o Lula, o oponente dele na eleição é o Bolsonaro, porque é do Bolsonaro que ele consegue roubar eleitor, do Lula dificilmente, né? Então o que acontece? Você tem 3 grandes polos, você tem 3 grandes forças dentro dessa eleição. Você tem a esquerda, né, que apoia o Lula,
você tem os lavajatistas. E quando eu tô falando dos lavajatistas nesse esquema comunicacional, você tem o MBL, você tem youtubers de extrema-direita, como o Nando Moura, você tem a grande imprensa, né? E aí você tem o bolsonarismo com o gabinete do ódio, beleza? Certo? Só o fato do lavajatismo ele se posicionar a favor do Lula, ele já quebra um pouco do gabinete do ódio. Olha só como que o Moro é prejudicial para o Bolsonaro. Porque esses youtubers de extrema-direita, se eles não apoiassem o Moro, provavelmente eles iam acabar apoiando o Bolsonaro. Entende? Olha só o do Moro tá no jogo já acontece isso. Mas acontece que o Moro ele também tem muitas contradições para explicar, né? O Moro, ele é o cara que prendeu o favorito das pesquisas em 2018. Ele interferiu na eleição de 2018. Ele é a República Nojenta de Curitiba. E aí o que acontece? Tem outra coisa, né? O Moro, ele chegou, Bolsonaro ganhou, o cara que falou que nunca ia entrar pra política se tornou um ministro do Bolsonaro. Não. O Moro, ele vai chegar, quando for pra pôr a candidatura mesmo, e eu duvido que ele vá se candidatar, porque ele já tá sendo linchado na internet. Bolsonaro e Lula, cada um do seu jeito, eles sabem lidar com isso. Eles aguentam essa pressão, saca? De cada um do seu jeito, entendeu? Mas eles conseguem. O Moro não aguenta, cara, porque ele sempre se cercou só de gente que bajulava ele. Ele nunca teve perto de gente que falava a verdade na cara dele, entendeu? Você pega o julgamento do Lula. Cara, o Lula faz o Moro perder a compostura diversas vezes. E o Moro era o juiz do julgamento. Tá ligado? Pense nisso. O cara, quando ele é o juiz de um julgamento, se alguém pressiona ele não aguenta. Imagina numa campanha eleitoral, sabe? Então é outra coisa. E aí o que acontece? E eu acho que esse cálculo, né, essa coisa de que nem o Moro nem o Bolsonaro vão estar na eleição, já faz parte do cálculo político, né? No caso do Moro, do Álvaro Dias, né? E no caso do Bolsonaro, ou do Valdemar Costa Neto, ou do Ciro Nogueira. Vamos ver onde que ele vai. Porque eu ainda acho que ele vai PP, tá? Porque eles estão fazendo esse cálculo, porque todos esses partidos de centrão, o que eles querem de verdade não é eleger presidente. O PP, por exemplo, ele nunca teve candidato à presidência. Ele só teve candidato à presidência em 89. O PL, a mesma coisa. Eles tiveram a FIFA em 89. Eles nunca mais tiveram candidato, porque o negócio deles não é o presidente, não é o executivo, né? Tanto dos estados quanto deles é ter deputado, porque os deputados eles não aparecem tanto, é mais fácil de roubar, é mais fácil de fazer toda aquela podridão que eles gostam, sabe? Só que assim, tanto o Moro quanto o Bolsonaro, eles são interessantíssimos como deputados, né? Tá falando, se o Moro não for presidente, ele vai ser senador. Duvido, né? Porque se o Moro ele se candidata, seja por São Paulo ou seja por Curitiba, né? Quantos votos esse cara não vai ter? Quantos deputados ele não leva junto? Tanto ele quanto o Bolsonaro. Moro aqui, ou em São Paulo, ou em Curitiba, e Bolsonaro no Rio de Janeiro. Quantos deputados esses caras não elegem? Vocês entendem? Então é isso. Na verdade, o que acontece... E aí eu falando isso, parece que eu tô querendo jogar uma lufada de ar fresco de esperança aqui, dizendo pra vocês que não vai ter Bolsonaro nem Moro na eleição. E eu acho que não. Só que eu acho que o que pode acontecer é surgir uma terceira pessoa, um terceiro candidato que consiga acomodar os interesses do povo que votaria no Bolsonaro e do povo que votaria no Moro. Juntar as duas coisas. E eu acho que é isso que vai acontecer. E eu acho que o nome dessa pessoa é Hamilton Mourão, entendeu? Que tá indo pro PTB do Roberto Jefferson. Tá. Ele tem aparecido no jornal direto, ele tem dado entrevista, ele tá se projetando, entendeu? Ele tá se projetando e ele acomodaria a base bolsonarista e a base lavajatista. E isso sim poderia prejudicar a candidatura do Lula. O que vocês acham? Vocês acham que eu tô viajando nesse raciocínio aqui? Viajou um pouco. Bom, eu acho que você viajou um pouco, porque eu acho que essa eleição não tem como tirar do Lula, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária que não está no script, porque o povo tem uma boa lembrança da época do Lula. Então, e até gente jovem que nunca viveu na época do Lula começa a perceber as coisas. Então, é aquele negócio, né, que o povo se arriscou, arriscou numa coisa que não conhecia em 2018, que era o Bolsonaro, e deu a merda que tá dando aí.
Então eu acho muito difícil que o povão mesmo, que quem decide é o povão mesmo. O povo que nem discute política de nada, uma hora eles é capaz de votar no Lula e votar no Bolsonaro e votar no Lula novamente. Então o povão é que vai decidir. Então, e o povão está numa situação muito, muito, muito difícil. Eu acho muito difícil que eles não elejam o Lula novamente. Eu acho muito difícil que eles vão se arriscar a uma coisa desconhecida, Mourão, Moro. Eu acho muito difícil que aconteça uma coisa dessa. A não ser que aconteça algo extraordinário, o Lula fica de fora da eleição, como aconteceu nas últimas eleições. Aí qualquer coisa pode acontecer, né? Olha, cara, pensando nisso que eu acabei de ouvir e no que vocês acabaram de dizer, eu acho que de qualquer jeito a gente está fudido. Por quê? Porque o Lula, para ele poder governar agora, a base dele não é a base social que ele tinha na candidatura dele. Significa que ele está se deslocando politicamente para a direita, cada vez mais. É centro-direita. É a única forma dele conseguir governar, com o poder de quem? Dos capitalistas, obviamente. Então, de qualquer forma, o próximo governo vai estar sinalizando dessa forma. Vai ser um governo de centrão, para dizer o mínimo. E todos nós sabemos disso. Agora, sim, a questão é assim, eu acho que o Lula realmente vai para o segundo turno, óbvio. Mas a questão é da gente pensar contra quem? Quem que é a outra força que vai se levantar? Eu acho que tem chances de ser aquele Eduardo Leite. Setores da elite estão comentando sobre ele, né? Veiculando notícias sobre ele. Ele já começou a aparecer na Globo. Eu achei um absurdo a Globo fazer uma entrevista longa com ele, que é um presidenciável, sabe? É muita manipulação, cara. Aí, assim, a gente vê isso acontecer e os candidatos de esquerda não têm a mínima possibilidade de poder ter horário de televisão para esse tipo de coisa. A gente não vê acontecer, né? É um jogo tão sujo que eu acho que o próximo governo, ele de qualquer jeito, seja quem for, ele vai ser um governo social-democrata, meio já sambando, meio bem PSDB, sabe? Bem PSDB. Bem centrão, né? Não, sabe? Bem PSDB, mas já caindo para lá, assim, contemplando bem os latifundiários e tal, sabe? Na verdade, o governo do Lula foi assim, né? Isso, ele tinha base social para fazer política social, gente. Ele aproveitou a era de ouro da commodity e fez uma série de políticas sociais que beneficiou muita gente. Mas não tem natureza política o país hoje em dia, nas leis, para ter um governo assim. Eu quero ver o que ele vai fazer. Ele já está sinalizando aí, buscando negociação. Ele está buscando uma grande amplitude de apoios, né? E tanto vai ser um governo PSDBista que está cogitando o Alckmin para... Exato, gente. Gente, o Lula não vai ser o Lula, de qualquer jeito. O Lula não é esquerda. E você, o que você pensa sobre isso tudo? Assim, há um tempo atrás eu estava pensando em Pacheco, né? A verdade é essa, né? Hoje em dia, a gente faz essa leitura de que Bolsonaro pode estar fora, mas ainda fica meio com receio de um possível golpe de Estado, né? E chega aí esse nome, né, como herói, né? O herói lavajatista. Tem muita gente que acha Moro herói ainda, por incrível que pareça. Por fora isso, muita gente alienada, entendeu? Muita gente que não entendeu o que aconteceu e não entendeu quais foram as consequências da Lava Jato, né? Entende? Eu não estou dizendo assim que a Lava Jato não tenha nascido como uma coisa boa, né, no início, né? Mas a posteriori, né, quando foram se desenrolando as perseguições políticas, né, o lawfare e o fechamento do recurso das empresas, é que a gente viu começar a economia de fato cair valendo, né, no Brasil, né? Então, voltando para o contexto da atual conjuntura, né, eu acho que qualquer coisa pode acontecer, cara. Eu não descarto essa tua teoria, não. Essa tua tese, não.
tá muito obscuro, o norte tá muito difícil de enxergar, sabe? Então, por isso que eu defendo uma saída que discute fora da ordem também. Entende? Uma saída que discute antissistema, à esquerda, e com a base anticapitalista. Eu defendo completamente a candidatura do Glauber Braga, porque a gente vai puxar o debate para a esquerda, cara. Precisamos puxar o debate para a esquerda, que não está acontecendo. A esquerda, em 2022, se continuar assim, o debate na esquerda será totalmente nulo. Não só o PSOL, mas como os outros partidos de esquerda também se apagarão. Só quem vai lançar candidato de esquerda. Eu estava conversando, teve um evento do PSOL aqui, sexta-feira, né? Eu estava conversando com uma camarada lá do PSTU, né? Eles falaram que a Vera vai para 2022. Mas a Vera ela não tem a visibilidade que o Glauber tem, né? Que está lá já no parlamento, né? Que está lá como deputado federal, né? Que apontou o dedo para a cara de Moro, né? E disse no mais alto bom tom, né? Juiz ladrão, né? Então é isso, cara. A saída que temos é levar o debate à esquerda, cara, para equilibrar essa ferradura que a gente está sendo conduzido, né? Então, Dan, mais uma vez, a tua teoria ela tem base, e a gente vai descobrir na medida que o tempo for passando. Tá certo. Bom, gente, esse foi uns 10 centavos aqui sobre a candidatura do Sérgio Moro, e a gente acabou falando sobre várias outras coisas, né? Porque como o Ed Batatão sempre diz, as pautas são meramente orientativas, né? Mas é isso, tá? Então, continua acompanhando aí a Rádio Mulambo, firmeza, né? A gente vai ficando por aqui, segue a gente nas outras redes sociais, vai ter os links aí na descrição do vídeo, tá? Deixe seu comentário, a gente quer saber sua ideia, certo? A gente quer trazer vocês também para conversa, para o debate, né? E vamos conversando aí para ver o que vai acontecer com esse Brasilzão de meu Deus. Já? Acabou já?